Você lutaria pelo seu direito de ser infeliz? De ficar triste? Eu sou a Nilza e vou compartilhar no vídeo de hoje a minha leitura do livro que fez essa provocação. É O Admirável Mundo Novo, do Dr. Aldous Huxley, publicado em 1932. A sociedade desse livro está vivendo em 2540, só que para eles, como o calendário foi alterado, zerado para contar a partir de Ford, eles falam 632 depois de Ford. E aqui a gente já tem uma primeira provocação sobre o lugar de Ford e das ideias, né, do impacto das teorias de Ford para a sociedade. Eles, ao invés de falar, ó meu Deus, né, ó Deus, eles falam, ó Ford, ó meu Ford, eles cultuam Ford como um Deus. Nós temos uma sociedade em que os valores foram modificados. Nós não temos aqui a família como a gente tem hoje. As pessoas, elas não nascem de uma gravidez natural. Elas são produzidas, na verdade, em laboratório. E produzidas de uma forma que a própria gestação ali sofre intervenções da tecnologia para que essa pessoa seja condicionada, né? Essa pessoa ela é condicionada a exercer certos papéis na sociedade. Então, nós temos características diferentes, né, para essas produções. Nós temos castas, eles chamam de alfa, beta, delta, gama, y. E aí, cada casta tem características de acordo com o que se espera dessas pessoas. Os mais inteligentes são os alfas e os Y são os que são formados para o trabalho braçal, trabalho difícil. Desta forma, a tecnologia fazia com que as pessoas aceitassem o seu lugar na sociedade sem questionar e aparentemente sem sofrer com isso, porque elas nem têm consciência da situação que elas vivem. Temos então as pessoas sendo produzidas desta forma em laboratório, toda a infância controlada, não tem família, né? As pessoas não são criadas ali pela família, não tem relacionamentos duradouros, não tem casamento, não tem monogamia. As pessoas são incentivadas a serem de todos e a terem a questão do sexo aberto. Ninguém tem relacionamentos duradouros, né? É mal visto a pessoa que fica muito tempo com um parceiro só. As crianças desde cedo são incentivadas também para o prazer sexual, de uma forma que todo mundo tivesse anestesiado por aquele prazer, sabe, momentâneo, aquela coisa do agora, todo mundo sempre feliz. Aqui não é permitido ficar triste, não é permitido sentir tédio, ficar ansioso, ficar frustrado, ficar com raiva. As emoções, elas não são bem-vindas. Nós temos o soma, que é distribuído para toda a população, com frequência, porque qualquer desconforto que a pessoa sentisse era tomar o soma, um medicamento que fazia você ignorar completamente o que estivesse acontecendo e ficar feliz, né? O soma é o medicamento da felicidade, da anestesia, de que tá tudo sempre bem, que nada te incomoda, que nada te faz refletir, que você nunca vai questionar nada. Então nós temos uma sociedade também que não vive aqui a angústia das questões, né, existenciais, das questões subjetivas, não vive o sofrimento da morte, porque a morte foi naturalizada de uma forma, né, condicionada também, para que quando alguém morresse, o ritual fosse de uma forma bem fria, as pessoas ali felizes, tranquilas, né, a pessoa se vai e ninguém se dá conta que a pessoa se foi, porque ninguém também tinha relações, né, profundas para sentir a falta, para sentir a perda de alguém. Foi só mais uma pessoa que se foi. E o mais importante aqui é a estabilidade, né? A estabilidade social. E aí eles tinham um lema: não existe estabilidade social sem estabilidade individual. E é por isso que as pessoas precisam ficar estáveis individualmente. Como que a gente consegue uma pessoa estável o tempo todo? Tirando as emoções, tirando tudo que afeta essa pessoa emocionalmente e tirando dela a capacidade de reagir emocionalmente quando alguma coisa afetar também, que era através do sono. Tirar a família, tirar os casamentos, os relacionamentos duradouros, tirar as amizades, né? Tirar a capacidade de reflexão. A pessoa tá te anestesiando para a vida, né? Tirou de você o sofrimento, mas também tirou a felicidade genuína, porque agora é uma felicidade superficial, uma felicidade produzida, né?
nós temos o personagem principal, o Bernard, que vive dentro dessa sociedade. Ele tem um pouco de incômodo em relação a tudo que está acontecendo, né, a forma como eles vivem, mas ele não tem muita condição por estar dentro, né, desse mundo de questionar, porque ele também foi condicionado. E aí ele consegue sair um pouco dessa situação por alguns comportamentos, né, dele, e vai se encontrar com o John, que é chamado aqui o selvagem, porque ainda vivia num outro lugar, né, numa sociedade, num grupo pequeno que restou, que ainda mantinha comportamentos antigos, que ainda existia família, que ainda existia relacionamentos, né, monogâmicos, que ainda existia gravidez natural. E aí nós temos a história desses dois, né, do selvagem, do John, que acaba indo para o mundo civilizado, para o admirável mundo novo, que até então na cabeça dele seria perfeito, ele nunca tinha estado lá. E temos a história do Bernard, que de dentro desse mundo tenta questionar com os poucos recursos que ele tem essa sociedade, essa forma de viver. E a gente vai vendo o discurso, né, os debates interessantes que tem entre pessoas do próprio sistema e do John, que faz esse papel de alguém de fora, né, que está ali para poder questionar, para fazer pensar. É ele que está requisitando o John, que está requisitando o seu direito de ser infeliz, de ficar triste, né, porque quando ele vai para lá, ele precisa se adaptar. E ele tem muita dificuldade, né, de entender e aceitar essa situação, que as pessoas estão ali aceitando soma, né, para se anestesiarem o tempo todo, e estão ali meio que alienadas da própria vida sem questionar. E ele tenta tirar o soma dessas pessoas como uma forma de libertá-las e elas se revoltam contra ele. E aí ele vai tentar entender e ele fica muito indignado com a situação das pessoas não conseguirem enxergar a situação delas, né? Que elas estão vivendo de uma forma muito superficial. E tem uma parte interessante de um diálogo do John, né, que é o selvagem, com o Mustafa Monte, que é um intelectual, né, uma pessoa de uma casta superior da civilização, do admirável mundo novo, que eles estão discutindo justamente isso. O John defendendo que as coisas, elas, para terem valor, elas precisam ser conquistadas, a coisa não pode vir de graça, né? Você tem que sentir tudo, inclusive o sofrimento, às vezes, você tem que lutar por aquilo que você quer. E essa ausência, né, de desconforto, de dificuldade, torna aquilo, né, algo vazio, faz perder o valor daquilo que para ele era importante. E aí o Mustafa Monte está falando para ele que na sociedade deles a coisa evoluiu tanto que agora não tem mais necessidade de você lutar por nada, que você não precisa de ter nenhum sofrimento, nenhum desconforto, que eles conseguiram uma tal evolução da sociedade, né, tecnológica, que você não precisa mais sentir desconforto nenhum. E que eles se livraram, né, do desconforto, até, por exemplo, dos mosquitos, das moscas e tal. E aí o selvagem responde para ele assim: livraram-se deles. Sim, é bem o modo de os senhores procederem, livrar-se de tudo o que é desagradável, em vez de aprender a suportá-lo. É mais nobre para a alma sofrer os açoites do azar e as flechas da fortuna adversa, ou pegarem armas contra um oceano de desgraças e fazer-lhes frente, destruí-las. Mas os senhores não fazem nenhuma coisa nem outra. Não sofrem e não enfrentam. Suprimem, simplesmente, as pedras e as flechas. É fácil demais. Dizendo que não tem graça. Que ele não consegue entender, né? O fato de você não querer viver os sentimentos, né? As emoções desagradáveis. De você simplesmente não enfrentar, não fazer nada com isso. Simplesmente querer fugir, evitar, né? Não lidar com as situações difíceis. E aí o Mustafa fala para ele que não é que eles não sintam nada, que de vez em quando é importante sentir sim, né, uma alteração emocional, por exemplo, da paixão, da raiva. Só que eles fazem isso através de medicamentos também, ou seja, eles vão ter a experiência, né, de tempos em tempos, porém sem nenhum risco. E aí, falando isso para ele, ele fica indignado de novo e responde: mas eu gosto dos inconvenientes. E o Mustafa: nós não, preferimos fazer as coisas confortavelmente. E ele responde: mas eu não quero conforto,
Eu quero Deus, eu quero poesia, eu quero o perigo autêntico, eu quero a liberdade, eu quero a bondade, eu quero o pecado. Em suma, disse Mustafa, o Senhor reclama o seu direito de ser infeliz. Fantástico, gente. Fantástico demais, né? É incrível como isso fala sobre a gente. Aqui nós estamos vivendo, então, uma sociedade em que eles entenderam que o certo, que o maior desejo do ser humano é estar bem, estar feliz o tempo todo. E que a forma de você manter as pessoas felizes o tempo todo é tirar qualquer desconforto, qualquer situação desagradável dela. Ou, quando não puder tirar a situação, como eu disse, fazer com que essa pessoa não sinta, né? Ela vive aquilo de uma forma anestesiada. Não é bom, não se aceita mais sentir emoções desagradáveis. Não se aceita mais o sofrimento como parte da vida. É por isso que não tem família, não tem relacionamentos, não tem religião, não tem né, nem as perdas, nem o luto por aquilo que é importante, porque de certa forma nada é importante mais. Em compensação, tem muito trabalho, tem muito consumo, e aí tem uma parte também muito legal que eu destaquei, que é a questão do consumo, uma fala que eles repetem muito. Mais vale dar fim que consertar. Quanto mais se remenda, menos se aproveita. Quanto mais se remenda, menos se aproveita. Mais vale dar fim do que consertar. Que aqui é uma pressão para eles comprarem o tempo todo, né? E consumir, comprar, consumir, não reutilizar as coisas. Que se a gente pensar no nosso mundo hoje, a gente está vivendo esse consumismo exagerado como uma forma de lidar também com as emoções. E quem é que está lucrando com isso, né? Quem é que gosta? Para quem que isso é de fato bom? É pra gente? Quantas vezes a gente gasta aquilo que não tem ou a gente compra o que não precisa para lidar com emoções? Naquele momento você tá bem, aquela, né, euforia, e aí terminou de comprar, você já se questiona, meio já se arrepende, mas às vezes não pensa muito nisso, porque também pensar já vai gerar sentimentos desagradáveis, e aí vai. Então aqui a gente tem uma sociedade que tornou as pessoas robôs, né? Tá todo mundo alienado, ninguém tá vivendo uma vida autêntica. As pessoas estão medicalizando a vida, medicalizando as emoções para não sentir, e aí para poder serem, né, sempre pessoas aparentemente felizes produzindo. O importante é a produção. A estabilidade individual, que gera estabilidade social, que garante o consumo, que, né, aumenta a produção, está trazendo lucro para alguém que tá, né, muito feliz com isso. E, de fato, o objetivo é manter o sistema assim. E um questionamento é quem que mantém o sistema? São as pessoas. Né? São as pessoas comprando, são as pessoas se medicando também, no sentido aqui do soma de uma medicalização extrema. Né? Não estou questionando aqui, na nossa realidade, os medicamentos quando são necessários, mas estou fazendo uma reflexão sobre o excesso, sobre não se poder ficar triste, sobre tudo ser motivo de você tratar, né? É a questão de ver patologia em tudo e você tira a humanidade das emoções, né? Porque o sofrimento é humano, as emoções também, e às vezes é legítimo, é isso que a gente tem que sentir diante de uma situação X que a gente está vivendo. Aqui não. Aqui você não pensa, você não sente, você simplesmente se adapta a um sistema em que você é só uma parte útil até certo ponto, e aí você vai ser descartado, assim como os produtos de consumo são descartados com a maior facilidade e a roda continua girando. É um livro que me fez pensar muito sobre os papéis sociais que a gente desempenha, sobre nosso lugar no mundo, sobre como a gente lida com o consumo, sobre como a gente lida com as emoções, sobre o controle social, que existem, né, vários instrumentos para que ele seja alcançado. Se lá, em 1984, no livro do George Orwell, a gente conseguia controle social pelo medo, pela tortura, pela coerção,
aqui a gente conseguiu perceber uma proposta muito mais eficiente, que é controlar a sociedade, a população, para você obter dela o que você quiser, entregando aquilo que a população aceita muito facilmente, que é o prazer, né? Que é o prazer imediato e a ausência do desconforto emocional, do sofrimento, né? Quanto mais a pessoa estiver anestesiada com o aqui e agora, superficial, imediato, mais ela vai se distrair naquilo e permitir que, né, seja feito qualquer coisa da sociedade em que ela vive, inclusive dela mesma, vai entregar, né, a sua subjetividade, né, o seu eu, vai obedecer completamente o outro, não vai oferecer nenhuma resistência, nenhuma dificuldade por conta daquilo que está recebendo, que parece ter um valor muito grande, muito importante, né? A gente tem que questionar isso. Quais são os nossos valores? O que é realmente importante? O que a gente está fazendo da nossa vida e de que forma isso impacta a sociedade em que a gente vive. É um livro para ler e para reler, né? Para todos nós. Bom, agradeço você que assistiu até aqui. Peço para se inscrever no canal e para poder deixar aqui um comentário sobre o que você achou também, se você já leu, se você ficou com vontade de ler, para poder incentivar o projeto. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!